Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversa à Benfica, mais uma sexta-feira ao meio-dia e estamos de volta. Antes da apresentação do nosso convidado, pedir-vos para deixarem o vosso like e subscreverem o nosso canal, ativarem lá o sininho e deixarem o vosso comentário. Zé, era isto, não era que é para dizer? Pronto. Miguel, bem-vindo. Muito obrigado. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Se houvesse um supermercado do Benfica, compravas lá, não? Obviamente, claramente ia ser o primeiro cliente. Malta, o Conversas ao Benfica agora é Benfica Independente. Tem o selo de qualidade do Benfica Independente. Acessem a www.benficaindependente.com e vejam a quantidade de textos e de conteúdo que a malta vai produzindo todos os dias. Miguel, bem-vindo. Foste muito amável mais uma vez a aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Obrigado. Pá, sei que não foi fácil a gente, mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isto, não foi fácil a gente arranjar aqui uma hora para conversarmos, mas agradeço mesmo teres vindo. Estamos a gravar isto uma hora é quase indecente, né? Madrugada quase, Sim. pelo menos para o Zé, que esta hora ainda costuma estar a dormir. Miguel, para quem não te conhece, quem é o Miguel? Não falemos já do teu projeto, falamos do Miguel em si, quem é o Miguel? Tenho 29 anos, sou do Seixal, sou um convicto benfiquista e durante muito tempo andei pelos estádios do país a aproveitar e a viver um pouco do que é a beleza do futebol. Onde é que foste beber o benfiquismo? Isso é uma cena familiar? Sim, é familiar. Eu tenho uma história muito engraçada. Portanto, o meu avô materno, é do Sporting e o meu pai é um benfiquista ferrenho. E como o meu avô, quando eu era mais pequeno, já estava nos últimos anos de trabalho, passava mais tempo comigo. Estava-me a tentar aliciar para ser do Sporting. E o que é que o meu pai fez? Pai, quando eu tinha 3, 4 anos, quando chegava à casa do trabalho, perguntava-me: és do Benfica ou és do Sporting? Se eu dissesse que era do Benfica, recebia um ovo Kinder. Portanto, digamos que a princípio eu fui um pouco comprado para ir para o Benfica. Eras um lambão! Era verdade. Até os amigos do meu pai diziam que, naquela altura havia a contratação do Futre, que foi bastante cara, diziam que eu tinha sido a contratação mais cara do Benfica, porque tinha sido muitos ovos Kinder para me convencer. Pá, estás-te a comparar a Paulo Futre? Pois é verdade. Não, de modo nenhum. Foi assim esta história que eu comecei, mas depois quando eu fui ao estádio, passados uns anos, obviamente... Qual foi a primeira vez que entras no estádio? Tens alguma ideia disso? Não? Foi assim, eu estive a ver, eu tenho, por acaso, não tenho aqui, deixei ali um... Mas a gente vamos fazer-te chegar a isso. Zé, sim. Olha aí os apontamentos que o Miguel trouxe. Esse molho. Exatamente. Esqueci-me de trazer aqui para perto. Muito obrigado. Eu trouxe aqui todos os, quando era pequeno, tenho aqui todos os bilhetes em que fui e tenho aqui o primeiro bilhete em que eu fui ver o primeiro jogo. Não vinha preparado para isto. Eu trouxe aqui, eu faço coleção de muitas coisas do Benfica e aqui está ele. O jogo com o Benfica com o União de Leiria, para a meia-final da Taça de Portugal. Posso? Por acaso, sim. E que por acaso tive sorte, porque o jogo foi para alongamento, portanto tive mais uns minutos extra. Dá para ver, Zé? Mais ou menos? Tenho aqui uma boa coleção de bilhetes. Então, portanto, Benfica, União Desportiva de Leiria, época 95-96. Exatamente. 2 contos e 500. Era bastante barato agora, comparado com os bilhetes de agora. Federação Portuguesa de Futebol. Já tem muitos anos. Tenho aqui uns quantos. A seleção de todos nós, né? É muito tempo. 95-96. Foste como? Com quem, aliás? Com os meus pais. Foste com os teus pais? A minha mãe é do Sporting, mas é uma Sportinguista que, é só do Sporting, só por dizer que é do Sporting, não liga nada ao futebol. Eu e o meu pai é que somos mais ferranhos a nível de desporto. Ias com frequência com ele ao estádio? Sim, muitas vezes mesmo. Principalmente quando era mais pequeno, ia muitas vezes com ele. E pronto. Acabou por passar, acabou por então também és sócio, também tens de ter aí, tens aí. Tenho aqui, olha, já agora, é assim, eu vim preparado. Estou a ver. Eu vim preparado. Estás mais bem preparado que eu, Miguel. Vim preparado, tenho aqui o meu primeiro bilhete de sócio. Mostra para ali. Isto aqui é uma precisidade, está aqui mais guardada. Espera aí, mostra lá, vê lá, a gente não conseguir apanhar, que isto é roda assim, ao contrário. Assim. Ok. Fortíssimo. Qual é o número de sócio? Vamos ver.
Esse já não 157.012. Na altura. Sim, na altura, mas já foi há... Por acaso, tive curiosidade de espreitar há quanto tempo é que isto foi, não tenho a mínima ideia. Vira lá, e o cartão atrás. 5, 6 anos, tem aqui a estátua de Eusébio, e a figura da águia, ainda do velhinho estádio. Mas pronto, isto é claro que é guardado com o máximo do carinho. Tu guardas mesmo as coisas todas. Sim, eu tenho muitas coleções. Por acaso gosto de fazer coleções porque gosto de informar, gosto de ter informação disponível. Então tenho muitos recortes de jornal, coisas que eu acho que sejam interessantes e que me venham a ser úteis para o futuro. Tenho tudo guardado. Temos mais em comum do que tu podias pensar. Acredito que sim. Miguel, frequentaste o estádio antigo, já disseste isso. Que memórias é que te trazem esse estádio antigo? Memórias, da minha infância. Tenho muito presente um jogo muito especial, que foi o jogo em que o Rui Costa veio com a Fiorentina. Eu estava lá nesse jogo, era muito novo, e o Rui Costa marcou e chorou. E eu lembro-me muito bem de ter perguntado ao meu pai porque é que ele está a chorar. E o meu pai respondeu porque ela é de Benfica. E foi muito especial este jogo. Esse jogo foi um dos mais marcantes. Eu me recordo, tive a felicidade de ir e foi uma coisa muito especial mesmo. Era teu ídolo, Rui Costa? De infância, sim. Claramente? Naturalmente, sim. Estava muito. Tem uma classe, é um jogador, como há poucos. E conseguia construir jogadas com uma facilidade incrível. Eu gostava mesmo muito. Como é que viste a volta dele para a luz? Foi fantástico. É assim, não há muitas histórias como essa. Um jogador que é formado no clube, que sai do clube ainda jovem e depois que regressa para acabar no clube do coração. Isso demonstra muito o benfiquismo que achas que é uma história de amor à série ou achas que há ali um bocadinho de... Eu acho que é uma história, acho que é uma história de amor. Porque no sentido em que, é assim, não sei se é totalmente real, mas pelo que eu era demasiado jovem, mas pelo que eu andei a ler, ele terá recusado mesmo uma proposta do Barcelona do Cruyff e foi para a Fiorentina, porque a Fiorentina pagava mais ao Benfica. Não sei se isto é totalmente real, mas pelo que eu li, pronto. Pelo menos é a história que nos contam. Sim. Portanto, e nós temos tudo para acreditar. Eu vou acreditar, eu sou um otimista, já disse isto algumas vezes na caixa de comentários, eu sou um verdadeiro otimista, portanto vou acreditar que isso é verdade e vou acreditar que este regresso do Rui Costa, que já foi há alguns anos, foi porque ele queria mesmo acabar no Benfica e queria mesmo deixar a sua marca e pronto, aproveitou a estar... Se tivesses que escolher um jogo do antigo estádio, escolhias esse ou tinhas outro? Talvez esse, porque é o que me marca mais a minha infância. Foi aquela memória que me deixa que é mais marcante no estádio. Yeah. Mas é uma cena interessante. Estavas lá na despedida dele, não? Não, por acaso não. Por acaso não tive na despedida, infelizmente não tive. Cara, merecia outro tipo de despedida. Talvez. Mas na componente de despedidas, o Benfica também não tem um bom histórico. Também acredito bom apontamento. Também acredito que o Luizão merecesse uma despedida um pouco melhor daquela que teve. Luizão, Shell. Sim. Mas pronto, há sempre mais que nós nunca... Sim, mas acaba por ter também sido um pouco complicado devido à situação que foi a meio da época desportiva. Mas não sei, acho que faltou ali alguma coisa, porque foram 13 anos, se não estou em erro, de águia ao peito. Se calhar o Luizão merecia qualquer coisa diferente. Eu gosto sempre de fazer esta pergunta. Nós num ápice perdemos Shell, ou seja, Shell e Luizão do balneário. Tu achas que o balneário sentiu-se? Acho que ficou mais fraco, sem dúvida. Talvez tenha sido isso que tenha havido ali a meio da temporada, quando antes do Rui Vitória sair, talvez tenha havido ali algum confronto. Isto sou eu a divagar, porque faltou ali um líder do balneário. Não querendo dizer que o Jardel, que agora é o capitão, não seja um bom líder. Estou a dizer que um líder histórico como o Luizão e como o Shell, assim, não se fazem um mês, não se fazem 2 meses.
há muitos anos no clube, tem muita mística. Não sei quantos anos. Zé, sabes quantos anos teve o Shell? Contando como jogador? Por aí uns 30, 40 anos. Aí, né? Sim. E assim, são O coisas Benfica que... fica mais longe de ganhar assim. Sim, fica um pouco mais longe, mas... É uma frase que nós gostamos de... Mas, felizmente, as coisas começaram a voltar a correr bem. O Bruno Lage conseguiu agarrar bem na equipa e colocou algumas peças que se calhar não estavam no sítio certo, no sítio que deviam estar. Já vamos ter a oportunidade para desenvolver essa conversa. Calma, não vai haver nenhum intervalo. eu vou puxar a conversa atrás. Estavas lá no último jogo do Estádio da Luz? Não. Não tiveste a hipótese? Não tive porque, infelizmente, agora com o meu novo projeto Sim. é um pouco mais complicado porque vivo muito do momento. Não, o último jogo no Estádio da Luz, no antigo. No antigo, não. Não, Santa Clara, era isso que eu estava a Clara. dizer. Já vamos lá. Vi na televisão, vi os golos do Simão. Vi os golos de Simão na televisão e o Santa Clara é uma equipa engraçada e especial para mim. Porquê? Porque a minha namorada é dos Açores. É verdade. Para mim, olha, vou dizer, Sim. Para mim também é um clube que eu tenho muita estima. Sim. Um abraço para o meu amigo André Feliciano, para o meu amigo Nuno Ingrácio, eu sei que eles vêm a conversar Benfica, são açorianos. Eu estive nos Açores a primeira vez em 2002. Portanto, já fui muito feliz. Nos Açores. E tu também, se calhar. Naturalmente também já fui muito feliz nos Açores. Não, mas ela é benfiquista? Também é benfiquista, claro. Claro. É engraçado. Mas desenvolve o que é que ias a dizer. Não, ia dizer que, pronto, que o Santa Clara acaba por ser um clube especial, nessa altura ainda não era, mas sempre foi um clube especial. Ainda me recordo do estádio meio destruído e de nós termos ganho o jogo. Foi, se não estou em erro, 2-1 e foi o gol decisivo foi o de Simão. Diz-me uma coisa, eu faço também sempre esta pergunta. Aliás, o meu roteiro de perguntas é sempre o mesmo, de verdade seja dita. Mas como é que tu viveste ali a fase de transição de um estádio para o outro? Eras a favor da remodelação, não eras? Como é que... Ou na altura não tinhas ainda bem... É assim, tinha, por essa altura, 12, 13 anos. Ainda não tinha bem noção do que é que as coisas estavam ali. Agora, com alguns anos de afastamento, natural, acho que tinha que ser feito porque, vamos a ver, foi importante ter a final do Euro 2004, que infelizmente não nos correu tão bem. Foi também importante termos tido a final da Liga dos Campeões, agora mais recentemente, e isso só podia acontecer, pronto, com uma infraestrutura mais recente. Acabou por ser, pronto, algo que teve a ver uma remodelação. Talvez a questão do estádio mais antigo, poderíamos ter feito se calhar uma remodelação, mas mais cedo ou mais tarde iríamos acabar por fazer um novo estádio, como está a acontecer com as grandes equipas europeias agora. Há quem diga que a forma honesta e a forma honesta e com o povo todo a participar, a forma como o estádio foi construído, também não permitiu, a nível de grande qualidade de engenharia, não sei se isto se pode dizer, mas foi ali um bocado feito, estás a ver? Não é bandalheira, mas sem grande qualidade de engenharia. Eu tenho uma história interessante sobre a engenharia do estádio. Força, avança. Mas se calhar para mais tarde. É? Sim. Sim, porque a gente vamos falar disso. Eu estive, como já falámos, pronto, em off, em que eu estive fora do país. Ok. Estive em Londres durante 2 anos. Não me digas que estiveste envolvido na engenharia do estádio do Tottenham. Não. Dá-me aqui uma coisinha má. Mas quando aquela saudade apertava, eu ia ao estádio do Arsenal. Que é o mesmo arquiteto. É o mesmo arquiteto e é bastante semelhante com o Estádio da Luz. É igual? Sim, é quase igual. E pronto, para matar um pouco a saudade, porque eu tive 2 anos fora, então ia lá. Mas deixa-me só perguntar. Mas era uma questão de simbologia ou tens alguma afinidade com o Arsenal? Não, por acaso não. Nem sequer sou adepto do clube. Nem sequer é um dos meus clubes que eu mais gosto. Eu gosto do Manchester United. Gostas do Manchester United? A Inglaterra é o meu preferido. Porquê?
Sempre gostei, sempre pela afinidade, Diabos Vermelhos, sempre foi, sempre ok. foi e sempre teve alguns dos meus jogadores preferidos. E então deu-se muita ligação, vermelho. Sempre gostei, foi uma paixão também E uma das coisas que eu quis ver, que infelizmente estive lá 2 anos em Inglaterra e não consegui ver, foi em ir ao Old Trafford. E tive a oportunidade, que durante esse tempo o Benfica foi lá. Não tiveste a oportunidade. Não quer dizer, a oportunidade tive. Só que quando fui a comprar os bilhetes já estavam escutados. Então vou-te fazer uma pequena brincadeirazinha contigo. O Manchester teve uma dupla de avançados. Sim. Cole e York. Se tiveste de escolher entre Cole e York e Mantorras e Brian Dean, quem é que escolhes? Cole York. Apesar do Mantorras, infelizmente teve o percalço da lesão, mas acredito que se não tivesse sido a lesão, teria dado um grande jogador. Eu também acredito. Por acaso foi acredito. Um jogador muito importante para o Benfica, mas acredito que poderia ter sido um jogador muito importante a nível internacional, se não tivesse sido aquela lesão. Como é que tu viveste os tempos tenebrosos? Eu gosto tanto desta palavra. Foi difícil, mas eu tive a felicidade de ser muito novo nessa altura, portanto... Não, mas às vezes é pior. Sim. Às vezes é pior. Sim. Porque uma pessoa, tu olhares agora à juventude, vive muito das conquistas, dos títulos, não é? São sortudos, porque tiveram muito tempo a festejar. Pronto, a minha infância foi assim um bocado difícil. Não foi fácil, foi muito sofrimento. Foi muitos anos a não conseguir a ganhar nada. E a ter algumas desilusões, principalmente em competições europeias, com algumas vergonhas em que tivemos. Se calhar não vamos tocar muito nisso. É verdade. É porque não vai alguém fugir para Vigo. É verdade. Foram assim alguns momentos muito tristes, mas felizmente estamos agora na moto de cima. O ano passado não conseguimos ganhar o título, talvez por culpa nossa. Mas felizmente agora é uma nova era, uma era em que o Benfica está por cima e que felizmente estamos a dar, que o Benfica está a dar algumas alegrias aos sócios e que bem merecemos. Olha, diz-me uma coisa, tu continuas a ir à bola com o teu pai ou... Por acaso agora mais recentemente, porque quando estive fora Sim, não tive a oportunidade de ir. Ele como é que ele é aquele benfiquista ferrenho? Sim, ele é um benfiquista ferrenho que fica doente quando o Benfica não ganha, mas é assim, também consegue sobreviver se o Benfica não ganhar, né? Mas gosta muito de ir. Ele é uma pessoa ligada às redes sociais, assim, este mundo? Não, desconhece por completo, ele não tem um Facebook, mas computador... eu tenho pedir algumas coisas, ele pede-me o que é para fazer, mesmo a nível de por acaso nunca tive aqui, acho que nunca gravámos... não, tivemos, estou a mentir, já ia pedir o pena. Como é que vocês, e tu és do Seychelles já? Sim. Como é que convives ali com o nosso centro de estádio? Olha, por acaso tive, quando abriram agora o treino, estive lá. Então vamos já começar por aí. O que é que achaste da abertura do treino aos sócios? Aos sócios ou aos adeptos? Sim, acredito que foi uma boa iniciativa, porque acho que o Benfica tem de se aproximar mais dos adeptos. E essa foi uma boa iniciativa para trazer os sócios, pronto, a ver o que é que está a ser feito, como é que está o seu trabalho. E o Bruno Lage já tinha deixado esse mote. Queria trazer os adeptos mais próximos ao clube. Inclusive, deixa-me só fazer aqui, antes para não quebrar o teu raciocínio, deixa-me só, porque isto não é só bater, também é constatar factos. E quando Bruno Lage disse que gostava de abrir o treino aos sócios, o primeiro treino aberto aos sócios da era Lage foi em Faf, se não me engano. Zeca, foi em Faf. E tem uma para mim, eu puxei eu quis dizer isto porque tem uma simbologia grande ter sido no Norte. Sim. Estás a ver? Porque são adeptos que estão mais longe. Gostei mesmo. E isto tem de fazer vários quilómetros para ir ao estádio. Foi uma grande ideia, uma grande iniciativa ter sido o primeiro treino aberto ter sido no Norte. E tiveram bastante adesão. Não foi assim muito divulgado, mas foi suficiente para que aquilo tivesse muito composto, ou quase cheio. Mas termina o raciocínio acerca no Caixa de Futebol Campos aquilo teve cheio, teve completamente cheio, não estava nada à espera que tivesse tanta gente. E assim, não tiveram, foi um momento em que alguns jogadores estavam nas suas seleções, não estavam todos os craques, mas
também foi uma boa oportunidade para estar a ver os jovens jogadores que pronto, podem despontar tanto agora neste final da época como na próxima época. E também foi interessante ver o Tabarate. Gostaste? Por acaso teve alguns pormenores interessantes. Não estava à espera. E teve muita iniciativa de jogo, correu muito. Portanto, se calhar vamos ter alguma surpresa ainda no final desta até. Se não for, a verdade é que eu vi dois ou. Não ia dizer 2 ou 3, mas acho que foi 2 jogos dele na B. E gostei da atitude dele. Sim. Estás a ver? Sei que há um trabalho. Não quero também abrir aqui muito o jogo, porque pronto. Mas sei que há um trabalho árduo e honesto com ele. Estás a ver? A nível mental. Porque o Benfica é isso. O Benfica, nós aqui no nosso projeto somos um bocadinho irreverentes, estás a ver? E temos uma opinião muito própria e defendemos algo que outros benfiquistas às vezes possam achar mesquinho. Mas pronto, nós somos assim. E então acusam-nos muitas vezes de só querer, parece que só estamos a bater. Eu também mas não. No meu projeto de vez em quando também levo assim umas pancadas. É? Sim. Mas então já estás habituado. Mas o que é um facto e eu gosto, e quando as coisas boas eu gosto sempre de realçá-las. E neste caso é uma delas, que é o Benfica está a trabalhar bem o atleta, está a trabalhar bem a parte mental e eu quero mesmo que ele resulte, porque é prova que a tal estrutura também não é só um nome, tá a ver? Existe mesmo. E também acaba por não ser só ele, também é o Samaris. O Samaris também estava encostado, também regressou agora, acabou por ter alguma sorte, entre aspas, não é sorte nenhuma, que foi o Feijó ter-se lesionado e ganhou ali uma oportunidade. Achas que há também, não achas que existe muito mérito do atleta? Também, porque assim, não é qualquer jogador que, não tendo tão poucas oportunidades, entra para a equipa e consegue mostrar aquilo que ele está a mostrar. Porque ele está a fazer bons jogos. E efetivamente. Foi um dos. Não quero dizer o maior, mas um dos grandes reforços ali a meio da época do nosso plantel. És essa opinião? Acredito que sim. Aliás, ele no Dragão, no Estádio Dragão, fez uma grande exibição. Foi um dos melhores. Por acaso estava à espera que ele facilmente perdesse a cabeça, mas o Samaris parece que tem sido um atleta, mesmo naquelas quesilhas aparece sempre a separar quem viu e quem o vê. Ele parece agora que tem uma segunda personalidade, porque ele sempre foi um jogador um pouco mais agressivo, um pouco mais faltoso, e agora até... Nunca foi maldoso. Sim. Normalmente tem sempre aquele cartãozinho amarelo, praxe, mas agora até nem tem estado assim tão agressivo, até tem conseguido controlar aí um pouco os ânimos. Exato, é verdade. E tem sido Está a ser trabalhado, pois, é o que o Zé está a dizer, a cabeça também tem sido trabalhada. Por acaso não sei, acabei por não perguntar na altura, se deixaram-nos questionar algumas coisas e esclarecer algumas dúvidas que nós tínhamos, a mim e ao Zé, que na altura do episódio do Rio Vitória, tivemos esse privilégio de no pós-conversa podermos esclarecer algumas coisas, e foi uma das coisas, por acaso, que eu não perguntei como é que funcionava esse departamento, mas também tivemos aqui fizemos aqui um episódio com a Flávia, que é uma mental coach, que eu desconhecia bem o trabalho. Que neste momento cada vez é mais importante. Ela por acaso diz uma cena muito interessante, que é que todos devíamos ter. Se fôssemos ou não atletas, todos devíamos ter. E eu a partir daí comecei a olhar as coisas de uma forma um bocadinho diferente, com muito mais otimismo. Sim, porque não é fácil. Tu tens um balneário com 28, 30 jogadores e assim, só uns é que podem jogar. Não é fácil tentar conseguir que todos sejam contentes. Aliás, houve no mercado de transferências, o Nicolás Castilho e o Facundo Ferreira acabaram por sair porque não tinham oportunidades e que acreditavam que só fora do clube é que iam as ter. Pegando nessa... Agora podemos ir um bocadinho por aí. Achas que nos faziam falta nesta altura? Acho que só devia ter sido um. Já defendi isso. É difícil porque são dois jogadores muito diferentes e dependente de qual é que é o adversário,
dependendo de qual é que é o adversário, podia ser útil um, podia ser útil outro. Eu talvez considero, pela capacidade goleadora que o Facundo Ferreira teve no Shakhtar, se calhar o Facundo seria o jogador a ficar. Mas isto, pronto, é uma situação que não estávamos à espera também que o Seferovic se lesionasse. O Jonas, infelizmente, tem estado uma temporada em que tem tido alguns problemas físicos. Nós, na equipa B, também não temos um avançado que possa... Um avançado, pronto, um ponta de lança, o número 9, que possa chegar lá e pegar destaca. O Zé Gomes tem estado... É um jogador com potencial, mas tem tido alguns problemas de adaptação ao futebol sénior. O Sapanovic também tem estado aos soluços na equipa B, não tem conseguido marcar tantos golos como era de pensar. Depois tivemos o Jokovic que foi para o Frankfurt, que agora tem estado a ser um dos jogadores mais cobiçados da Europa. Emprestámos também o Jiménez e acabamos por estar uma temporada com 2 pontas de lança fixos. Sim, agora, fomos buscar o coisa, não é? Não é o Luís Filipe? O Jota. Não. O do Leixões. O do Leixões, sim. Sim, mas também não deve ser alternativa. Da equipa não, B. Assim, é um jogador que acabou por vir da segunda divisão também. Não sei se até que ponto acabará por ser útil. Pode ser convocado, pode no momento em que se precise marcar golos ou que... Não sei, pode ser lançado numa situação, mas não sei se neste momento, neste paradigma atual, onde todos os jogos são uma final, será sensato colocá-lo a jogar. Olha, vamos agora passar aqui. O Conversa Benfica tem um departamento de scouting, como vocês todos já devem ter percebido. Eu gosto mesmo de andar pela internet e descobrir outros projetos de benfiquistas que eu desconhecia por completo. Tentar depois absorver o trabalho que fazem e ir vendo e depois tentar trazê-los e puxá-los aqui para a conversa para de alguma forma também podermos divulgar para o outro público, que não o teu neste caso. Fala-nos um bocadinho sobre o teu projeto, porquê, o que é. Sim, pronto, eu também tenho um canal no YouTube, o 5 Minutos à Benfica. Ele aconteceu dado uma casualidade, como já disse, tive 2 anos no estrangeiro e senti muita falta de falar sobre o Benfica. Tinha um amigo meu que nos encontrávamos no domingo em que passávamos quase a hora de almoço toda a falar sobre desporto e sobre o Benfica, sobre o futebol, sobre tudo um pouco, mas era pouco. Eu sou um aficionado por futebol, gosto muito de desporto e senti essa falta. Então decidi criar o canal um pouco para diversão, para poder arranjar ali um escape para poder falar um pouco sobre futebol. E foi assim que nasceu o 5 Minutos à Benfica, uma forma bastante amadora para conversar sobre o Benfica, sobre a atualidade, o que é que estava a acontecer, os temas mais interessantes e mais polémicos, mas com uma voz independente. Não queria estar a elogiar só por elogiar, nem criticar só por criticar. Ia dar a minha opinião sobre os vários temas. É assim, naturalmente que muita gente vai discordar, outra gente vai apoiar. É a minha opinião. É assim, naturalmente que de vez em quando sou criticado por ela, mas não me quis afastar dessa opinião. Quis criar algo meu. É assim, naturalmente que isso pode afastar algumas pessoas, mas é assim, é uma opinião minha e eu não me posso afastar dela, porque é assim, para dar uma opinião já enraizada e da estrutura, é assim, é só ligar a televisão e aparece essa opinião. É verdade. Tento criar uma opinião individual, de vários temas, não quer dizer que a minha opinião seja a mais correta ou seja 100% fidedigna, é assim, é a minha opinião, é o que é. E como é que falas um bocadinho do conteúdo em si? Como é que tu defines o que é que há de falar? Tu tens uma cena que há bocado estávamos em off a conversar, tu preparas é um guião, não é? Sim, faz um guião, como vês. Nós também, mas não. Eu como vim da área do jornalismo, tenho essa capacidade de criar um guião
para estruturar mais ou menos, pronto, ter um diálogo de como é que vou construir, como é que vou analisar uma partida. Pronto, a nível de grelha, naturalmente os jogos do Benfica, pronto, são sempre analisados. Fazes sempre o pós-jogo? Sim, faço sempre o pós-jogo. Okay. Tento lançar o mais rápido possível, porque naturalmente há canais que mostram a imagem e é assim. Eles são mais rápidos que eu mostrar a imagem, é assim, naturalmente que há pessoas que, entre escolher ver a imagem ou ver uma pessoa a comentar o jogo, se calhar querem mais ver, pronto, as imagens do jogo. Eu não posso mostrar as imagens do jogo, por causa dos direitos de autores, exatamente, que o YouTube cancela-me logo o canal, que não dá hipótese. Pronto, acaba por ser uma análise que eu faço ao jogo, tem de ser um pouco em cima da hora, de vez em quando cometo algumas gafes, que é natural, porque como é uma coisa quase feita em direto, de vez em quando troco o nome de um jogador, ou digo o nome do jogador de forma incorreta, que é natural, é uma coisa que pronto, também acaba por ser amadora, não é nada profissional, é uma coisa que é feita... Mas para a malta que está a ver e que está a ouvir, não é só pós-jogo. Não. Tento fazer alguns temas pronto, que vão aparecendo. Por exemplo, o mais recente vídeo que eu fiz foi dos jogadores emprestados e dos milhões que podem vir a dar ao clube, porque há alguns jogadores que muito provavelmente não vão voltar a vestir a camisola do Benfica, e tentei abordar um pouco. Esses temas sem ser temas... sem ser o jogo em si, ou seja, o pós ou o pré-jogo, tens bastante interação com a malta? Achas que a malta se interessa por isso? Depende muito da temática. Por exemplo, eu fiz recentemente um vídeo que eu trabalhei imenso nele, que foi o melhor 11 do Benfica de sempre, que eu estava à espera que fosse desencadear muitas visualizações, que não aconteceu. E bastante discussão também, não é? Sim. Mas, por exemplo, um dos vídeos que eu tive mais visualizações foi os maiores flops do Benfica, que foi, digamos, aquele vídeo que fez o boom no canal. Mas quantos flops meteste? 11. Fiz Bora. um 11 de flops. Bora, chuta, flops, vamos rir. Fiz um 11, agora estou a tentar me lembrar de todos. Calma. Tranquilo. Meti o Roberto, foi um dos que foi mais polémico, porque eu fiz uma regra, que tinha que meter, pelo menos, tinha de fazer um jogo. Ok. Se não tinha que meter o Zach Thornton. Mas meti o Roberto e houve muita polémica por causa disso. Logo na primeira escolha. Acreditavam que o Bóssi também é terrivelmente mau, mas isto tem a ver muito com a opinião de cada um, né? Isto acaba por ser Mas se calhar o Roberto é mais próximo, né, da tua geração, se calhar, provavelmente. Não, o Bóssi também me recordo de alguns frangos dele. Mas eu coloquei o Roberto porque na altura do Bóssi nós não tínhamos um plantel tão bom. Na altura do Roberto nós tínhamos um plantel suficientemente bom para pelo menos conquistar algum título, coisa que não conseguimos porque o Roberto estava lá na baliza. É verdade. Perdemos um título por causa disso, é exatamente. Verdade. Então bora, vai. É assim, e com o Bóssi nós não tínhamos equipa para ganhar nada, infelizmente, nessa altura. Eu não consigo lembrar de todos. Lembro-me que meti o Balboa, que é assim um jogador recente, que meti também o Adu, que era o novo Pelé, mas só que não foi. Não sei se tens programa, acompanhas podcasts, não é da tua cena? Não acompanho assim. Há um podcast do Público, que é o Planisférico. Os gajos, todos os programas falam do Adu. Sim. Todos os programas os gajos terminam com o Adu. O Adu teve para assinar, mas afinal não aconteceu. Sim. Agora viraram-se para o Fábio Painho, que também é bom. Sim. Também está a ser também é muito próximo o jogador. Mas vá. Também meti o mítico Michael Thomas, o Big Ball Thomas. É verdade. O Paulo Almeida. Eu estou-me a tentar lembrar de todos os jogadores. Paulo Almeida, parece-me bem. Uma bela dupla de... Devagarinho, sim. Eu até disse no vídeo que era o sucessor espiritual do Michael Thomas. Devagarinho, as coisas vão lá indo. Sucessor espiritual. Guarda esta frase, Zé. Sucessor espiritual. E depois meti também... Eu estou-me a tentar lembrar de todos. O Kerrison, que foi emprestado do Barcelona, que era para ser a grande máquina de golos, que também nunca chegou a ser.
E também aquele jogador que nunca pode falhar nos flops, o Martin Pringle. Que é aquele jogador que foi tentar fazer uma publicidade para as batatas, mas correu muito mal. Mas, E da defesa? Não te lembras de ninguém? lembro-me, o King, o defesa central do King. Já contei esta história. Fez só um jogo. Foi tão bom que... Não, espera aí, mas ele jogou aqui no Barreiro. Sim. O King jogou aqui no Barreirense, caraças. Jogou. O King bateu uma bola que foi parar aos franceses. É verdade, bateu um livro e foi parar aos franceses. Caraças. E estava-me a tentar lembrar de mais alguns. Eu não estou a lembrar do... Pesaresi, não? O Pesaresi. O Pesaresi foi uma defesa direito. E se não estou em erro, o defesa esquerdo foi o Escalona. Acho que foi o Escalona. Portanto, foi assim uns quantos nomes. Epá, eu não sei, pronto, eu tenho, vou contar isto, epá, isto é muito engraçado. Tenho um outro projeto com o Aires e com o Tibério, que é o Brinco do Batista, e então o Aires, cada vez que vai numa viagem, quando aluga um carro, ele dá nome aos carros. Sim. Então, sempre de flops. Ok. Então, o carro com que ele foi para a Croácia agora, eles alugaram o carro em Pisa, era o Pesaresi. Ok. Claro, tinha que ser. Era um Fiat que era o Pesaresi. O Aires, fantástico, o gajo. Quer dizer, o 11 está fechado, então vamos lá relembrar. Roberto. Não, falta-me um defesa central, que eu não me estou a conseguir lembrar. Falta-me um defesa central que eu não me consigo lembrar de qual é que é. Perdão, não. Paradão não meti. É de Carlos, não. Não, mas acho que também foi assim mais recente. Não me estou a conseguir lembrar quem é que é. Ronaldo, o verdadeiro? O Ronaldo não, também não foi esse. O Ronaldo, sabes porque é que o Ronaldo, eu vou dizer, sabes porque é que o Ronaldo não deve entrar em 11 de flops nenhum? Porque o Ronaldo entrou a titular do célebre Sporting Benfica Sabre Show, do gol do Sabre. Só por isso, pá, eu vou contar esta história. Zec, nós quando fizemos um episódio no Estádio da Luz, quando foi o aniversário, fizemos aqui, quando fechámos o primeiro ano do Conversas à Benfica, então fomos fazer um episódio especial no Estádio da Luz. Entretanto, qual é a nossa surpresa? Está Ronaldo no estádio, mas sozinho assim, tipo, pá. Nem foi combinado. Não foi combinado. Apareceu por acaso. Não, ele estava lá. Sim. Mas ninguém conhecia o homem. Pois, acredito. Ele, quando nós, Ronaldo. Ele ficou assim meio, mas vocês conhecem-me? Porra, é Ronaldo verdadeiro. Disse, não, o verdadeiro não sei eu. Não, tu é que és o Ronaldo fenómeno. Tu é que és o verdadeiro Ronaldo. Epá, coitado. Um grande abraço para o Ronaldo. Por acaso foi uma história muito interessante. Mas por isso é que eu digo sempre, Ronaldo não deve entrar nos 11 nos flops, porque o Ronaldo teve presente naquela equipa que estragou a festa. Sim, ao Sporting. Sabre Show, aquele golinho ao Schmeichel. Mas foi um vídeo que acabou por ser, e tu deves saber tão bem como eu, que pronto, foi um vídeo viral e acaba por ter assim algumas dificuldades, porque ainda me vêm alguns dizer ei, falta aquele jogador, é assim... Eu por muito que queira só consigo meter 11 jogadores, e nem sequer me estou a lembrar agora do defesa central, que me está a irritar bastante. Eu não consigo colocar no teu lugar porque nós não temos nenhum vídeo viral. Tiveram do Rui Vitória. Sim, claro que sim, eu sei, estamos a brincar. É sempre complicado porque eu vou acabar por ficar até conseguir criar outro, vou ficar sempre conhecido por aquele. E é sempre difícil. Sempre difícil de... Nós até, como nós até conseguirmos, vai acontecer, até conseguirmos conversar com o Bruno Lage, vamos estar sempre colados ao do Rui Vitória, mas é perfeitamente normal. Só que nós ainda não fizemos a cena com o Lage porque eu tenho receio que ele comece a falar muito de bola. Sim. E depois comigo não dá. É difícil. É difícil. Mister, não fala muito de futebol comigo que eu zero. Não, mas é um gajo, depois uma pessoa fica muito colada a isso. Como é que tu lidas com a interação da malta? Achas que o benfiquista é muito bipolar? Não? Assim, como é que é? 98% dos comentários são muito simpáticos. Agora tenho estado na parte, porque eu agora tenho estado a aparecer com a minha cara, porque fiz mais de 100 vídeos sem aparecer a cara e agora é o choque inicial, pronto, aparecer a cara, mesmo choque para mim, porque
É um pouco um nível de adaptação, porque na parte de falar com a câmera é muito complicado. Sabes que eu acho que, deixa-me que te diga isto, fizeste os vídeos todos, sem apareceres, tudo muito bem, mas eu acho que o contacto visual, estás a ver? Sim. A pessoa que está a ver o teu vídeo e está a ver, está a sentir ali uma ligação, e não é só a voz, estás a ver? Sim, é diferente. É sempre diferente. Sim, Acho eu. Qual foi a reação da malta? Alguns dizem para ficar quieto, para ficar por aqui, mas eu acho que, mas o que eu tenho estado a dizer às pessoas é, pá, tenham calma, é normal que agora os primeiros vídeos sejam mais complicados, porque estávamos adaptados a um sistema, que é normal, e pronto, agora é uma coisa diferente, ainda estou um bocado tenso, é normal, pronto. Mas acredito que daqui a uns 10, 20 vídeos as coisas vão melhorar. Acho que já estou a melhorar, já é assim, o primeiro vídeo já se sente algumas melhorias do mais recentes. Mas eu acredito que assim seja. Sabes que eu no primeiro episódio tive 1 hora a bater com uma caneta no bloco de notas, os nervos. Sim. Tive 1 hora assim, a bater com a caneta. Não, só soube o som, só soube tunga, tunga, tunga. E o Zeca assim, pá, para com isso, caraças. É normal. Tirei o bloco para ter de bater na mesa. É normal. Não, mas é verdade. Acaba por ser a nível de adaptação, a nível de... acaba por estás a aprender cada vídeo que vais fazendo. Yeah. E pronto, a nível de edição também é uma coisa que tem sido tentado a desenvolver. Agora... Tu trabalhas sozinho. Sim. É como eu, às vezes parece que estou a trabalhar sozinho. É tudo feito, pronto, da minha parte e obviamente que há limitações. Eu tive, quando agora comecei a gravar pronto, com a câmera, também mudei o programa que estava a utilizar, portanto houve toda uma mudança e naturalmente que houve algumas falhas a nível de edição, que eu ainda não sei fazer. Há bocado sim, é como nós. Epá, quando tu tens uma câmera, nós... Sim. Não, Sim. estás a perceber. Eu ia-te a perguntar acerca da tua formação. Já disseste aqui que tens formação em jornalista, em jornalismo, aliás. Tu criaste ali o canal para ser também um espaço onde tu possas desenvolver as tuas capacidades como jornalista ou achas que é um espaço que estás como benfiquista e não como jornalista? É assim, numa primeira instância acabou por ser, pronto, senti saudade tanto do Benfica como de trabalhar na área. Mas o canal tem tido uma mutação, porque eu não estava à espera de ter tanta adesão. Sabia que podia, pronto, porque algumas pessoas iam ver, mas não acreditava que, pronto, que fosse uma coisa que fosse, pronto, muito para a frente. Portanto, eu se calhar numa primeira fase até acabei por ter uma visão mais jornalística, digamos assim. Os meus vídeos serem um pouco mais jornalísticos e agora estão um bocadinho mais virados para o Miguel, não para o jornalista. Ok, já se nota ali... Porque há sempre uma diferença. Tu, se levares aquilo como jornalista, tens ali aquela... Epá, pronto. Mas eu tento acima de tudo, mas eu tento na parte da análise do jogo meter a parte do jornalismo. Sabes que estavas a dizer que nunca esperaste que isto pudesse chegar e o meu amigo Ricardo Antunes, e bem, Ricardo, um abraço, lembrou a semana passada que o Nuno Picado, quando esteve aqui, o meu amigo Nuno Picado, quando esteve cá, achava que o Benfica FM nunca ia chegar também a lado nenhum. E hoje, soubemos ontem, que o Benfica FM, e bem, vai começar a passar na Rádio Estádio. Portanto, sim, nós nunca sabemos onde é que os nossos projetos possam chegar. Sim, eu sabia que havia ali, pronto, aquilo que eu queria fazer pronto, neste canal. Não havia ninguém a fazer. Havia algumas pessoas pronto, que tinham outros projetos pronto, a falar do Benfica, mas de forma diferente, e aquilo que eu queria fazer não havia. Sabia que pronto, podia ser que houvesse interesse. Não sabia se ia haver ou não. Quer dizer, nunca sabemos, não é? Há de reparar, não sei se alguma vez fizeste esse estudo de mercado, há de reparar a quantidade de projetos nestas plataformas que existem do Benfica, estás a ver? E de outros clubes.
A minha questão é, achas que os benfiquistas, não é serem mais interessados, mas achas que por sermos o maior clube português e um dos maiores do mundo, também permite que existam mais projetos desses? Achas que é por isso? Acredito que sim. Ou os benfiquistas também estão os benfiquistas estão fartos da comunicação? Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas isto também tem muito a ver quando se formos a ligar um pouco o futebol. Por exemplo, no Brasil, que está sempre a nascer vários craques. É porque eles têm um país enorme. Exato. E nós, levando agora para a parte do Benfica, nós como somos mais, acabamos por conseguir criar mais coisas, mais conteúdo. Como é que tu e já há bocado também falámos isto um bocadinho em off. Qual é o lugar destes projetos? Nós temos que fazer sempre este termo de comparação, quer as pessoas quer gostem, quer não. Com o canal do clube. Existe o canal do clube e existem estes projetos todos. Tu és uma pessoa que consome a Benfica TV? De vez em quando. É assim, maioritariamente vejo os jogos. Exato. Mas a nível de conteúdo? A nível de conteúdo nem tanto. Confesso. Não, estou a ser o mais sincero possível. Sim, sim. Não, mas repara, nós a semana passada o Pedro Ferreira falou sobre o Conversas à Benfica num dos programas Benfica TV e eu volto a agradecer, porque acho que fiquei muito, eu e o Zé que ficámos muito lisonjeados com a forma como ele falou do Conversas e foi muito amável. Agora, tu achas que a Benfica TV ou outros grupos de comunicação podem sentir ou podem achar que estes projetos são uma afronta ou achas que podem coexistir? Não acredito nisso. Eu acho que acabam por coexistir porque são coisas completamente diferentes, são objetivos diferentes. Então faço a pergunta de outra forma. Achas que são faixas etárias diferentes que consomem cada um dos conteúdos? Também. Eu acho que quem assiste à televisão neste momento é um público mais antigo. Quem consome o YouTube é um público mais jovem, isso é natural. E acredito que o público mais jovem quer tudo no momento, não quer estar à espera de um episódio, por exemplo, que aconteça de semana a semana, que quer ir logo buscar uma coisa que seja, não quer publicidade, quer uma coisa no imediato, quer estar informado, mas quer uma coisa que seja rápida e que vá logo ao assunto. Exato. Por isso é que tu tentas, e há bocado falávamos disso, por isso é que tu tentas que, por exemplo, não é só o pós-jogo, mas imagina que hoje chegava um jogador qualquer ou uma coisa assim, por isso é que tu tentas fazer logo a tua cena no imediato. Sim, um bocado por isso. Durante o mercado de transferências do verão passado, até abri uma espécie de rúbrica em que eu apresentava o jogador que o Benfica contratava e fazia a rúbrica se é craque ou flop. Okay. E tentava analisar e tentava ver quais é que são os pontos fortes do jogador e quais é que são os pontos fracos. Neste mercado de transferências o Benfica, como não contratou nenhum jogador, só fez a subida dos 4 jogadores da equipa B, esta rúbrica que eu estava a fazer não pôde haver continuidade, mas naturalmente que agora no próximo mercado de transferências continuará. E no sentido em que eu acho que não há tanta informação. Eu sinto que há alguns jornais e alguns canais, como precisam de criar o conteúdo, principalmente as televisões, também no imediato, se calhar não têm tanta pesquisa para criar um perfil do jogador. Tu és jornalista, deixa-me só te perguntar isto. Tu tens formação em jornalismo. Como é que tu olhas para o jornalismo que se faz em Portugal? Não querendo criticar, há objetivos e não podemos negar isso. E neste momento a comunicação social sofre uma grave crise. Já não se vende tantos jornais como se vendia antes, as pessoas já não estão interessadas tanto na televisão como se interessavam antes. Certo. Não achas que também tem que partir dos próprios jornais começar a mudar o tipo de... Provavelmente. Talvez, se calhar, um melhor conteúdo, um conteúdo diferente,
mas se formos a ver, as pessoas acabam por comprar o jornal pelas piores razões. Porque compram o jornal porque se calhar há uma capa mais provocadora, mais... Certo, mas tu estiveste num país Sim. que tem, pá, onde eu compro milhares de publicações independentes. Sim. Bom, estou a falar de futebol. Sim, Estou a falar de futebol. Revistas, jornais, pá, mas pronto, tem muita coisa independente. Isso também, e isso vende. Sim. Está a ver? Porque as pessoas, pá, se calhar não querem comprar os Daily Mirrors da vida ou caraças, estás a perceber? O conteúdo de qualidade acaba sempre por vender. Porque é que existe uma revista, e passando aqui, por acaso não sei se Zé, que verá se a minha cara ficar muito grande aí na televisão, vê lá. Por acaso não sei se tenho aqui, aproveito até para... Ah não, por acaso não, tenho aqui só a Panenka, mas olha aqui, por exemplo. Estás a ver? Pá, isto é uma revista inglesa, Sim. estás a ver? Todos os da This Football Times, todas as edições esgotam, estás a ver? Todas as edições esgotam, ou seja, é a prova que há malta interessada em consumir outras coisas. Porque é que cá temos perdido tanto tempo Mas eu acho que também tem muito a ver com o público. Eu acho que o público gosta muito daquelas quesílias que há, daquelas provocações entre clubes. Eu acho que há mais interesse nisso, porque, por exemplo, aqueles programas que aparecem no pós-jogo, onde estão 3, 4 pessoas aos berros uns com os outros, não vendesse, se as pessoas não vissem, aqueles programas não existiam. Eu acho que continua a haver interesse. Eu até te posso dizer uma coisa que não é uma crítica, pronto, isto tem a ver com o que interessa às pessoas. Eu, por exemplo, se eu faço um vídeo especificamente a falar sobre futebol, não tem tantas visualizações como um vídeo a falar sobre o mercado de transferências, por exemplo. Curioso. Por exemplo, eu tenho um vídeo que fiz uma análise tanto ao 4-3-3 do Rui Vitória como ao 4-4-2 do Bruno Lage, e esses vídeos obviamente que têm interesse, mas não têm tanto interesse como alguns vídeos, de alguns rumores de mercado. E mesmo assim eu tento cortar-o ao máximo. É engraçado, olha. E assim, tem muito a ver. É verdade. Achas que a malta gosta de futebol, pertence realmente a um nicho? Talvez. Mas isso também tem muito a ver que eu também, eu tenho um canal muito pequeno ainda. Ainda tenho 5.000 subscritores. Então tens mais que nós. Está bem, mas... Nós consideramos-nos um grande canal. Sim, é assim, não tem um... Não é o tal canal, mas é um grande canal. O canal também não se classifica por um número de subscritores. Mas pronto, também não tenho um nicho tão grande assim, mas pronto, posso já ver eu já sei o que é que resulta e o que é que não resulta, pronto, com as pessoas que eu tenho neste momento. Portanto, falar de futebol não resulta? Resulta algumas vezes, dependendo de como é que está o momento do clube. E falar de Benfica, resulta? Acredito que sim. E quando é feito do coração e quando é feito com seriedade, quando é feito com sinceridade, acho que resulta muito melhor. Fala-me de um bocadinho do 4-3-3 do Rui Vitória para o 4-4-2 do Bruno Lage. O 4-3-3 do Rui Vitória tinha um... Desenvolve a tua tese. Tinha um problema que é no futebol português, na Liga Portuguesa. Eu acho que não resulta ter só um avançado. É a minha opinião. Acho que não resulta ter só um jogador, principalmente porque ele estava a colocar o Jonas, nessa altura, que ainda estava bem fisicamente, primeiro o Ferreira e depois o Jonas. E acho que faltava ali alguma ligação. Não achas que o ADN do Benfica deve ter obrigatoriamente 2 avançados? O ADN, não estou a falar do futebol português. Sim, também. E eu acho que resulta muito, no futebol português resulta muito ter lá um jogador mais forte fisicamente e um jogador mais criativo a acompanhar. Sim. Por exemplo, um João Pinto com um Brian Dean, por exemplo. Sim. com as diferenças de qualidade. Mas posso já aqui revelar que uma das minhas maiores tristezas de infância foi a mudança do João Vieira Pinto do Benfica para o Sporting. A tua e de muita gente. Sim. Eu, por acaso, tenho uma camisola do... Trouxeste?
Não. Foi. Tenho uma fotografia aqui. Tenho uma fotografia aqui. Vieste aqui. Se eu posso- Mostra. Tenho uma fotografia aqui. Que esta fotografia é com o número 8. É com o número 8. Não dá para ver, mas é o número 8. Não sei se dá para ver bem a fotografia. É uma sim. fotografia muito antiga já. Já tinha chapéu para o lado? Já estou a tinha ver. chapéu para o lado. Isto era moda na altura. Era moda na altura e Estou a perceber, estou a e perceber. tinha nas costas. Parmalat. Parmalat, a famosa Parmalat. Parmalat que é canidia. Exatamente. Que Saudoso, estava nessa altura também na equipa. E o número da camisola era o número 8, que era o do João Pinto. E foi uma grande desilusão. É bem, antes de irmos aqui ao 4-2, passa aí as relíquias. Tenho aqui muita coisa. Olha, temos aqui um treinador que... Se calhar a primeira imagem é o Artur Jorge. Se calhar vou Sim. passar esta aqui à frente. Nós temos aqui um mítico guarda-redes, o Predom. Tem para aí... Michel Perdomo, Tem para aí... Mozart, Veloso, Abel Xavier, que agora é Al-Faisal. Okay. Sim, mudou de nome. Helder, Vítor Paneira. Isto é umas cartinhas. Tinha assim, era... José Moreira. Que eu tenho muita coisa. Eu sou um colecionador ávido e tenho cadernetas de cromos. Tenho para aí coisas que não acabam. Portanto, Zeque, E tenho aí, esta é para ti. e tenho aí muitos. Taça UEFA 92-93. Essa não fui eu. Essa foi o Não meu faz pai. mal, mas eu Essa sei. foi o meu pai. Primeira mão e primeira eliminatória. Não é fácil. Um clube da Estónia. Não é nada fácil. Não sei se esse clube ainda existe. Deve existir. Não faz mal. Para não haver aqui pausas, vou ter que dizer para não haver aqui pausas. Belvedere Isola. Não é fácil. Belvedere Isola. Zé, isto aqui se calhar não se vai ver nada, né? Eu decidi trazer os bilhetes porque acho que vale. Belvedere Isola. Acho que vale muito a Benfica pena. do caraças. Isto depois há aí tesourinhos. Está aí alguns o bilhete do Benfica Fiorentina. Acho que está aí. Tem o da Supertaça com o Benfica Porto. Supertaça Cândido Oliveira. E tem- O primeiro jogo, que já tenho quase mostrámos. certeza- acho que é esse, não é? Este é um Benfica Porto, 2001. É que eu estou sem óculos. Não faz mal. É que eu não quis Posso tirar aqui? Sim, à vontade. Vai dizendo, vai falando, Miguel. Tenho aí. Pronto, eu achei muito interessante trazer isso porque eu já tinha falado na caixa de comentários com o rapaz que também guarda alguns bilhetes. Eu disse, eu tenho os bilhetes do antigo estádio e guardo-os religiosamente. Andei até à procura não sabia onde é que estava, andei ali uns bons 30 minutos à procura, mas acho que valia muito a pena para mostrar um pouco. E tenho aqui muitos. Eu acho muito interessante também a parte de trás, que temos aí a imagem, essa por acaso não tem, mas aí a parte de trás tem, acho que vale a pena também, não só pelo bilhete, mas também pela parte de trás. Já não se faz disso mesmo. E é uma coisa que eu vou guardar. Engraçado que há aqui dois que têm museu. Sim. Alguns não sei pronto, se havia alguma regra, se não. Benfica. Eu acho que vale muito a pena. Pronto, naturalmente também guardo os do estádio novo, mas esse aí guardo com exatamente o da Fiorentina. Zeque, Os bilhetes terça-feira, 17 de outubro de 95. Onde é que andavas? Taça UEFA, 1000 escudos. Esses. Sport Lisboa Benfica, SV Roda JC. Estavas no estádio? Agora também estavas em todos. Da Holanda, levada. Isto é um fartote hoje. É. Isto vai ficar tão bonito. Eu trouxe aqui um baú de recordações. Amstad, Esse aí é. Sport Lisboa Benfica. Benfica Amstad é um jogo que não temos muito boas memórias. Mas a gente só está a mostrar os bilhetes. Não é para falar muito sobre isso. Temos aí. Sport Lisboa Benfica, Bayern Munique. Epá, e se vamos a ver a diferença de 6 contos. a diferença de preços de agora
Não, pá, eu por acaso, eu vou-te ser sincero, eu bilhetes não sou. Pá, nunca fui pessoa de bilhetes, de. Eu tento. E Por mesmo assim, exemplo, a acho malta que é de Cascóis e assim, pá, também nunca. Quer dizer. que tens uns quantos. Quer dizer, Já tens uns quantos. Espera aí, quer dizer, Já tens mas uns pronto, quantos. pá, não é bem a minha cena. Eu gosto mais de revistas, Sim. das fanzines do jogo, que agora não se faz, mas aqueles match day programs, estás a ver? E sempre que vou à Inglaterra tento comprar nos mercados, tento comprar muita coisa. Bom. Alguns até foram com convite. Yeah. Vamos ver se isto está a correr tão bem. Deixa lá ver se isto consegue. E eu também tenho várias revistas. Eu normalmente compro sempre aquela revista do Record que eles fazem antes do início da temporada, com os jogadores, com os plantéis. Normalmente compro sempre, e quando não estive aqui pedi à minha mãe para comprar. Porque gosto sempre de ter e acaba por ser olha estes dois belos bilhetes. Um bom registro. Tens aí também publicidade, até tens aí publicidade à cerveja no bilhete anterior, não é nesse ou no anterior? Este? Sim. Esse aqui, aí atrás. Desculpa. Tens aqui. Olha aí, até tens publicidade à cerveja e tudo. Até antigamente já... Amstel. Pá, mas este bilhete está muito bom, pá. Olha aí, até vou mostrar isto. Eu vou mostrar aqui. Este bilhete está... Este bilhete está muito bom, pá. E este aqui também, era aqui o símbolo de fundo. Eu acho que acaba-se por se perder um pouco da magia, não é? Porque este símbolo, não sei se repararam, viram bem o símbolo? Já vais perceber o gancho. Benfica Camponeirense. Benfica Camponeirense. Miguel, grandes relíquias que trouxeste aqui, pá. Eu trouxe aqui para te... Pá, muito bom, pá, muito bom. Não estava à espera que viesses tão bem preparado. Eu vi aqui com o trabalho de casa feito. Pois obrigado. Não é preciso estás a fazer... Não, era assim... Estás a entrar a pé juntos, não é preciso. Obrigado. É que se eu começasse a ficar nervoso e não dissesse nada de jeito, ao menos já tinha uma coisa para me defender. Assim, pelo menos já dava para fazer qualquer coisa. Não, pá, mas temos aí, por acaso o bilhete está bonito, tem o símbolo como devia ser, não é? Sim. Já não é o tradicional agora. Já não é o tradicional. Como é que tu lidas com... Eu vou dizer sem ser incorreto. Tenho que procurar as palavras, devia ter escrito, pá. Tu és uma pessoa, ou seja, imagina, ainda agora, na gala, por exemplo, cantaram o hino de outra forma, esta questão do símbolo não ser... já não ser o mesmo. Não ser o mesmo, não ser o mesmo, não... Tem algumas diferenças. Está errado, tem algumas diferenças. Tu és uma pessoa que liga a isso, não? Já pensaste alguma vez falar sobre o símbolo, sobre... Há um vídeo, olha, estás-me a dar uma boa ideia. É uma boa ideia para fazer uma análise à evolução do símbolo do Benfica. De facto, é uma o que é que achas disso? Achas que é uma evolução? Achas que é... Acho que tem a ver muito com o que tem acontecido ultimamente. É a atualização, tentar trazer mais novidades. Por vezes, acho que não é tão assim tão positivo. Acho que se deve guardar a tradição, porque a história do clube é uma história de 100 anos. Naturalmente já houve algumas modificações ao longo destes 100 anos, mas não sei se... Algumas coisas podem ficar como estão, que eu acho que estão bem. Yeah. E estamos a chegar aqui ao final da nossa horinha de conversa. A horinha, Zeca, está aí já a hora? Estamos a chegar aqui ao final da nossa hora. Estás habituado a fazer programas de 5 minutos? Sim, 10 minutos. 10 minutos. Já estás aqui uma hora à conversa. Mas passou rápido. Passou. Estou a falar de eu quando... Ontem estava a pensar assim, como é que eu vou falar durante uma hora? Não sei o que é que eu vou dizer. Não, mas já viste falar. Falámos um rápido. bocadinho sobre tudo. Sim. O início, de onde é que foste beber o benfiquismo, falámos sobre o teu projeto, falámos sobre a atualidade, batemos aqui um bocadinho no 4-4-2, 4-3-3, não muito, não cansar só para dar aqui uma chegazinha, falámos de história, falámos do símbolo, falámos de bilhetes. Sim, uma coisa que eu quero mais fazer é a parte da história, porque eu acho que não está a ser muito difundido. Não está, acho que eu vou-te explicar uma coisa. É porque há malta que não acha que ouvir o Alberto Miguel durante uma hora é cansativo. Sim. Mas não é cansativo. O homem é um poço de sabedoria. E se calhar
convém perceber que isto nada contra o Jonas, como é óbvio. Sim. Nem contra... Eu ia buscar o exemplo do Jonas, uma coisa muito simples. Mas que no passado houve alguém que deu muito ao Benfica. Houve muitas pessoas que combateram o fascismo. Pá, N episódios sobre N temas. Portanto, se calhar, e até aproveito já para a malta mais nova que não está muito dentro dessas cenas, o Alberto Miguel é um historiador, pode-se dizer é historiador, não é? Zeca? Em defesa do Benfica.blogspot, dei uma vista de olhos. Eu, uma vez por semana, duas, gosto de passar lá, ir buscar posts anteriores, ler, cultivar-me, sempre que tenho um bocadinho de tempo. É um dos sítios onde eu gosto de ir beber. Miguel, faz aí o jabazinho à tua cena, onde é que a malta te pode encontrar? O que eu estava a dizer também era que eu tentei ir um bocado também para a história, porque acho que é uma coisa que não está a ser muito falada. Fala-se muito do momento, mas também nos momentos em que são mais mortes, dá uma oportunidade para falar um pouco da história. E eu tentei fazer isso quando houve o jogo com o Sporting e com o Porto, tentar falar um pouco da história da rivalidade, como é que tudo começou. Eu acho isso bastante engraçado. Acho isso muito interessante. E a malta entra na onda? Ou... Mais ou menos. Curiosamente, e porque eu tento sempre ser o mais isento possível e não andar a criticar as outras equipas só por criticar. Tento meter a postura mais isenta possível. Lá está o meu lado jornalístico. Tenho vários adeptos do Sporting e do Porto que vão ao meu canal, que comentam de forma respeitosa e que eu respondo também de forma respeitosa. E eu acho que isso é o melhor elogio que eu posso receber, quanto a nível de jornalismo, porque estou a criar um conteúdo de um clube rival e mesmo assim há pessoas que, mesmo não sendo o clube deles, eles vão lá, consomem, acham interessante e acham que é um conteúdo bom. E isso é o melhor elogio que me podem dar. É ter... Nós aqui não temos tanta gente como provavelmente tu terás, temos só uma pessoa, que é mesmo, todas as semanas mete lá o coisa para baixo. Mas isso também pode ser do Benfica, isso também pode ser do Benfica. É verdade, é verdade. Pode ser do Benfica, mas isso é normal, normal. Claro que sim, mas durante... Eu tenho muito mais do que um, Mas é que é muito curioso isto, porque era sempre o mesmo pulgar, o mesmo coisa para baixo. Eu de vez em quando tenho 1, 2, 3, 4, até tenho 10, 15, dependendo, por exemplo, no jogo de análise ao jogo do Benfica com o Dinamo Zagreb, agora este mais recente, o jogo de casa, em que nós fomos ao prolongamento e ganhámos, tive 22 não gostos, portanto, não é coisa que, isso também não é dar o devido valor, não é assim tanto. Yeah. Ficava mais preocupado se houvesse uma crítica construtiva na caixa de comentários que dissesse assim que a análise tinha sido muito fraca, que isso assim, agora um clique, é assim, tanto podes dar um clique a gostar como não gostar, o que me interessa mais é o conteúdo que é feito, um comentário a dizer, olha, podias ter feito de outra forma, acho que a parte em que tu analisaste aquele jogador não está tão correta como aconteceu na realidade. Isso sim, tenho que analisar isso de outra forma. Agora, recebo mais gostos, recebo mais não gostos, é assim. Obviamente, se eu receber um vídeo que tenho mais não gostos do que gostos, obviamente tenho de ver o que é que se passa, né? Alguma coisa não correu bem, mas pronto, acaba por ser o normal. E até pode ser, pronto, os adeptos rivais, pronto, não gostaram, ficaram chateados por terem perdido o jogo, os croatas. Não sei, pode ser várias coisas. Não... É muito relativo, é uma coisa muito relativa que não se deve dar muita importância. A tua vida aqui merece um gosto ou não gosto? Eu acho que sim, acho que merece um gosto. Até fiquei bastante surpreendido. É o primeiro tipo que eu tive a investigar que é sério mesmo real o convite. Não sabia assim. É sempre real. Nós temos um departamento de análise e desempenho. É o que nós gostamos de chamar o scouting em mau. Mas é muito... Desde que não tragam assim nenhum Kerrison, nem nenhum Pringle. Não, nós é sempre... repara, nós é sempre... Temos trazido aqui sempre malta. Não, mas isto é muito verdade. O Conversas tem sido... e isto, sem arrogância nenhuma, é o que é mesmo assim. Nós temos
descoberto ou trazido para outro público malta, malta diferente, malta anónima e é isso mesmo, pá, nós gostamos mesmo disso. Sim, Miguel, onde é que a malta te pode encontrar? Podem me ver no canal 5 Minutos ao Benfica, onde eu posto quase diariamente, de vez em quando há conteúdo para isso. Não tento inventar o conteúdo, tento, pronto, quando há interesse e quando há notícias a fluir, tento analisá-las com a maior brevidade possível. Podem também ver-me no Twitter e no Instagram, apesar de eu não ser o maior adepto das redes sociais, não posto com tanta frequência, posto mais com frequência no canal, porque é aí que eu quero mostrar, pronto, o meu conteúdo, e tento fazê-lo com o maior apreço e com o maior respeito para com o meu clube e com o clube dos outros. E é isso, é tentar analisar o dia-a-dia do Benfica e tentando criar com a maior criatividade possível, pronto, o que é que aparece, o que é que não aparece, tentando analisar de forma fria. Por vezes há pessoas que ficam chateadas de eu ter dito um penalti que devia ser um penalti. Eu tento criar o mais cabeça fria possível para ser justo o mais possível. E acho que acho que é muito importante cada vez mais haver isso no futebol, para não tentar criar guerras que não são necessárias. Acho que devemos cada vez mais apoiar o futebol jogado, o futebol onde os craques brilham com jogadas magníficas, com golos fantásticos, e é isso que devemos cada vez mais apoiar, e não as guerras. É isso, pá. O homem já está aqui com o guião todo feito. Isto é tudo escrito. Não está, por acaso. Por isso, Miguel, foi um prazer. obrigado. Pá, foi mesmo um prazer. Obrigado por teres conversa. perdido uma horinha da tua vida para vires Ganhei-a. para vires aqui falar connosco. Se gostaram, deixar o like, subscrever o nosso canal e deixarem o vosso feedback na nossa caixa de comentários. Nós estamos de volta para a semana ou quando der, sempre que os nossos 5 minutos vezes não sei quantos à Benfica. E é isso tudo. Um grande abraço, viva o Benfica, todos contra. Força.